todos. Eu sou Eliane Penaquim, fonoaudióloga, e hoje eu vou fazer o primeiro encontro da Academia de Fono. Um tempo atrás eu comentei sobre esse projeto e hoje eu tenho a honra de lançar o nosso projeto de Academia de Fono com a doutora Ariane Yang. Tenho muita gratidão por ela e nós vamos hoje fazer um bate-papo sobre alergia. Muitas dúvidas estão acontecendo e eu trouxe a doutora Ariana porque ela é referência nacional, mundial em alergia. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é doutora em ciências pela USP, coordenadora do ambulatório de alergia alimentar, esofagite eosinofílica e dermatite atópica no Serviço de Imunologia e Alergia da USP. Ela é médica assistente do Serviço de Alergia e Imunologia da Unicamp, diretora na ASBAI, região SP, diretora e idealizadora do Instituto de Alergia Campinas, o IAC. Mas do currículo dela, o que eu tenho de melhor para dizer para vocês, que ela é uma médica extremamente competente, humana, ajuda muitas as famílias e os pacientes e principalmente os profissionais envolvidos com a alergia. E eu tenho a honra de estar inaugurando a nossa primeira edição da Academia de Fono com ela. Doutora Ariana, muito obrigada. Imagina, Eliane, eu que quero falar agora, né? Na verdade é um grande prazer quando a Eliane me convidou para falar aqui sobre esse tema. Eu que fiquei muito honrada, agradecida e orgulhosa. A Eliane é uma grande profissional e, na verdade, eu não faço nada pelos profissionais. Na verdade, eu sou abençoada por ter profissionais tão competentes como a Eliane e ter essa interação beneficia o nosso trabalho, beneficia principalmente o alvo do nosso trabalho, que é o paciente e as famílias. Então, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido nessa área. Hoje, doutora Ariana, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a alergia. O que é alergia? A diferença entre alergia e intolerância, que muitas famílias ainda confundem. Quem tem uma criança com alergia em casa ou quem tem um paciente no consultório sabe o quanto isso gera expectativa, ansiedade, com as reações que essa pessoa pode vir a ter. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, existem alergia e intolerância, elas podem ter várias semelhanças em relação ao tipo de sintomas. Existem vários sintomas que podem ser comuns às alergias e às intolerâncias. Mas as alergias, o grande problema é uma reação do sistema imune. O sistema imune, ele tem, qual é a principal diferença? Que ele tem um potencial de reação muito maior, então as reações podem ser mais graves, tem uma sensibilidade para pequenas quantidades, enquanto nas intolerâncias, pequenas quantidades podem ser toleradas, e esse diagnóstico é feito através de uma avaliação médica. É importante fazer essa avaliação, porque o tratamento vai ser diferente. Na intolerância, a restrição não precisa ser total, na alergia, a restrição precisa ser total. E confundir isso, quando as pessoas confundem, pode ser perigoso principalmente para o alérgico, porque um alérgico que seja tratado como intolerante pode ter contato com proteínas do alimento que podem causar inflamação, sintomas, e dependendo dos sintomas isso pode ser grave. E pensando, doutora Ariana, na parte da fonoaudiologia, né? No consultório eu recebo muito bebês e crianças com o acompanhamento do alergista com alguns sintomas. E aí, vamos pensar no bebê, né? No aleitamento materno. Muitas mães ficam com muita restrição, porque a criança acaba reagindo, vomitando e tendo muito desconforto abdominal. Quando a mãe vai pesquisar, né? Fazer o acompanhamento, ela acha que o leite materno é que está provocando isso. E isso é uma coisa que eu tenho conversado muito com elas. Leite materno, ele é tão importante, é fundamental. Tenha ou não a questão da alergia, a amamentação precisa ser feita. Sim, é isso mesmo. E não existe alergia ao leite materno. Tá? No leite materno, nas crianças alérgicas, muitas vezes, quando ela desenvolve uma alergia, a mãe vai precisar fazer dieta. E o tratamento é a mãe fazer dieta quando a criança apresenta sintomas via leite materno. Mas boa parte dessas crianças, muitas vezes, a mãe nem precisa fazer dieta. Então, também isso precisa passar por uma avaliação que é individualizada. Tudo em alergia precisa ser individualizado. A questão do diagnóstico, do tratamento. E as crianças alérgicas podem e devem ser amamentadas também pelo leite materno, receber o leite da mãe, e esse é o melhor
alimento. E isso é muito bom ouvir do médico, né? Nós, enquanto fonoaudiólogos, nós incentivamos muito essa questão do aleitamento, mas o médico traz toda essa segurança relacionada à saúde, né? Sim. E a questão das fórmulas, né, doutora Ariana? A gente tem visto muita introdução precoce da fórmula, e isso tem que ser bem avaliado, o médico que tem que estar acompanhando isso. Sim, então as fórmulas infantis, elas existem para auxiliar uma complementação em situações muito particulares. O que a gente vê muitas vezes hoje é uma rotina de complementação, de suplementação do leite materno sem necessidade. E isso é particularmente arriscado em termos de alergia no bebê que já vem de uma família alérgica, e principalmente se isso acontecer muito precocemente. O que a gente vê hoje no Brasil é que muitas vezes é oferecida a fórmula na maternidade, no momento em que o sistema imune não está preparado para ter uma regulação adequada para essa proteína estranha, não tem todos os componentes que tem no leite materno para auxiliar o sistema imune na decisão que ele precisa fazer. Então, fórmula é importante que tenhamos fórmulas, porque existem lactentes que têm necessidade do uso de fórmulas infantis, mas não deve ser feito de forma rotineira, não deve ser feito de forma sem indicação precisa. Por isso é tão importante a avaliação do médico, né? Essa rede de apoio, mesmo dentro da maternidade. Hoje se tem uma UTI pediátrica ou uma UTI neonatal em que tem o nutricionista, tem o fonoaudiólogo, tem o médico, e é muito importante essa rede de apoio falar sobre essa criança, sobre os riscos mesmo da introdução precoce da fórmula. E passando um pouco agora para a criança maior, com alergia na introdução alimentar. A gente sabe que algumas reações como refluxo, alguns sintomas que a criança pode apresentar já desde a amamentação, quando vem a introdução alimentar, a criança estava acostumada com o leite, que é uma coisa homogênea, o leite materno, e aí de repente vem a fruta, vem o legume, e os pais pensam que a criança já vai sair comendo, e nem sempre é assim que acontece. Porque uma criança que tem alguns sintomas, ela pode ter uma hipersensibilidade intraoral, ela pode ter um reflexo de vômito interiorizado, que tudo isso a fonoaudiologia pode trabalhar. E muitas vezes, doutora Ariana, isso fica potencializado e centralizado apenas na alergia. A criança tem essas coisas por conta da alergia. E nem sempre é assim. Na verdade, é super comum. A alergia alimentar costuma ser a primeira. Uma criança que tem alergia alimentar costuma ser a primeira alergia. E como tem um impacto no dia a dia, é muito comum. Tudo que acontece com a criança, a culpa, quem leva paga a conta é a alergia alimentar. Verdade. E nem sempre é assim. A criança pode desenvolver outros problemas de saúde, outras alergias não relacionadas ao alimento, existem a marcha tópica e também mesmo dificuldades relacionadas à alimentação, e aí as fonos têm super experiência com isso e ajudam bastante o trabalho médico e a orientação desses pacientes. A criança que teve alergia alimentar, por uma série de razões orgânicas, psicológicas, comportamentais, mas muitas vezes orgânicas também, ela pode evoluir com algumas dificuldades alimentares que não necessariamente, e com sintomas associados ao alimento, que não necessariamente são decorrentes da alergia. Sim. Tem as questões fonoaudiológicas, mas também tem questões da microbiota, que pode causar problemas de digestão, de intolerâncias alimentares, de dificuldade na assimilação e adaptação para os alimentos e produzir sintomas que podem se assemelhar à alergia, mas não são alergia. Perfeito, era isso que eu queria que você também comentasse com as pessoas, porque a informação é tão importante, né, doutora Ariana, no sentido de uma introdução tardia ou uma introdução precoce, como existe toda a preocupação com o ovo, né, com a questão das vacinas, e isso tem relação com a desbiose, né, o quanto isso é importante, essa orientação médica, né? Sim, sim. O medo, o pânico de introduzir alimento, dietas muito monótonas ou atrasar demais a introdução dos alimentos, não é favorável nem para alergia e nem para a saúde intestinal, que é tão importante para o sistema imune e também importante para a digestão e adaptação para novos alimentos. E uma criança que está aprendendo, isso é particularmente complicado. Sim. E pode gerar uma série de confusões e traumas depois para comer. Até porque, né, doutora Ariana, se o bebê, a introdução começa a partir do 6º mês.
Ele ainda tem que desenvolver a parte motor oral, sabor, temperatura, tudo isso que você falou que não tem relação direta com a alergia. Tem a ver com o próprio desenvolvimento infantil. Sim, né? E é importante mesmo para que os pais não façam uma avaliação errada daquilo que está acontecendo com a criança, só potencializando o problema da alergia, né? Sim, exatamente. Doutora Ariana, nós fizemos uma enquete também, e aí vieram algumas perguntas. Tá bom, vamos lá. Eu vou fazer as perguntas e eu gostaria que você respondesse. Então, tiveram muitas perguntas recorrentes, né? Então eu resumi todos vocês que mandaram perguntas, então eu busquei atender a todos os que perguntaram. Uma mãe perguntou: a alergia impede ganhar peso mesmo sem consumir os alérgenos? Então, o comprometimento nutricional que leva à dificuldade de ganho de peso, dificilmente o bebê vai perder peso, porque ele, na verdade, no bebê ele precisa ganhar peso. E muitas vezes, durante um processo de alergia, a criança tem dificuldade para esse ganho de peso ou não ganha peso. Pode perder, mas é raro e mais grave. E vários fatores podem contribuir para essa dificuldade de ganho de peso. Nem toda alergia compromete ganho de peso. Então não significa que não está ganhando peso, então não é alergia. Não é simples assim, porque algumas alergias não alteram o ganho de peso. Mas quais são os motivos pelos quais uma criança com alergia pode ter dificuldade de ganho de peso? Dependendo de onde a alergia inflama, então se houver um comprometimento do trato gastrointestinal, principalmente da região onde se absorve nutrientes, pode comprometer o ganho de peso, porque não está absorvendo nutriente. Mas nesse caso, quando afastou o alimento e se aguardou pelo menos 2 a 4 semanas, em geral a criança começa a ganhar peso. Mas se já se afastou o alimento alergênico, já passou mais de um mês de restrição bem feita e continua tendo comprometimento do ganho de peso, precisa avaliar como está a alimentação dessa criança, porque muitas vezes se retira o alimento e não se faz uma orientação nutricional adequada. Então é importante a alimentação, como é essa alimentação também pode impactar na nutrição. Outras doenças associadas que a criança pode ter também pode comprometer o ganho de peso, e também quando o tratamento de eventuais reações ou tratamentos de outras doenças associadas, como por exemplo o uso de corticoide, o uso de medicações que essa criança faça, também pode comprometer o ganho de peso. Pois é, então pegando o gancho, tem uma outra pergunta da Karine, que é exatamente isso, sobre o uso contínuo dos antibióticos. Isso muda a flora intestinal? Ela fez algumas perguntas. Bom, para alergia alimentar, dificilmente precisa usar antibiótico. Sim. Mas a criança, a idade em que a alergia alimentar surge, principalmente entre 1 ano e 2 anos de vida, é uma idade que o sistema imune da criança é muito imaturo. Então é muito comum que a criança nessa faixa etária tenha infecções habituais. O vizinho ficou doente, a criança pega também. Mas na maioria das vezes, esses quadros são virais. Só que, infelizmente, se a criança tossiu, encatarrou um pouquinho, já vai entrar no antibiótico. Isso é extremamente prejudicial. O uso frequente de antibióticos está associado à disbiose, a desregulação dos bichinhos que vivem lá, que nós chamamos de microbiota. E a microbiota saudável, variada, equilibrada, é muito importante para o amadurecimento do sistema imune, para a regulação do sistema imune, que é importante para resolver a alergia. Então, o uso indiscriminado de antibióticos tem efeitos prejudiciais à saúde, tanto do ponto de vista de alergia quanto outros efeitos colaterais também. Não estou falando contra o uso de antibióticos. Sim. Os antibióticos são importantes para tratar infecções bacterianas. Ele deve ser avaliado, tem que ser avaliado e usado com critério, com cautela. Sim. Uma outra pergunta que várias pessoas fizeram é em relação: eu sou alérgica a camarão. O meu filho, ainda não estou grávida, teve uma mãe que está grávida de 7 meses que ela também perguntou: sou alérgica a camarão, meu filho pode ser alérgico? As alergias existem predisposição genética, então famílias alérgicas têm predisposição para ter alergias. Então o filho de famílias de pessoas alérgicas tem mais chance, mas essa predisposição não é para ter a mesma alergia. Então se eu tenho alergia a camarão, não necessariamente meu filho vai ter alergia a camarão, mas ele tem predisposição para alergia, pode ser para uma rinite, pode ser para uma asma, pode ser para uma alergia a gato, não necessariamente para o mesmo alérgeno.
Uma outra pergunta que surgiu bastante, doutora Ariana, foi: a criança alérgica a ovo, ela pode tomar a vacina? Pode tomar a vacina. Essa tem a discussão sempre, né? Aí eu vou particularizar um pouquinho, mas a criança alérgica pode e deve ser amamentada no peito da mãe. A criança alérgica a ovo, pode e deve receber vacinas. A questão é que, dependendo do tipo de alergia, da gravidade da alergia ao ovo, algumas vacinas, principalmente a vacina da febre amarela, pode precisar alguns cuidados adicionais, seja em relação a uso de pré-medicação, que diminui o risco de alergia, seja ao ajuste do fracionamento das doses, tempo de supervisão, local onde essa vacina vai ser administrada, mas a criança pode sim e deve receber vacina. Existe um mito, né, doutora Ariana, um medo muito grande, né? E isso é muito importante vocês ouvirem da doutora Ariana, que é uma médica extremamente competente, que é muito estudiosa, e ela tirou bastante dúvidas de todos vocês que participaram da nossa enquete. Doutora Ariana, então eu quero agradecer esse momento da Academia de Fono. Espero que vocês tenham aproveitado muito, porque a doutora Ariana é uma pessoa, uma sumidade, né? Então eu tenho o prazer de tê-la como médica que acompanha os meus pacientes. Ela tira muitas minhas dúvidas, ela é uma companheira, uma parceira, me ensinou muito. Eu entrei no mundo da alergia há 9 anos, através de um paciente bebê, e foi aí que eu conheci a doutora Ariana, e de lá para cá eu tenho aprendido muito com ela. E uma das coisas que eu acho importante para as famílias: procurem os médicos alergistas que possam orientar vocês. E os fonoaudiólogos que estão também trabalhando com dificuldade de alimentação, com alergia, estudem, agreguem ao lado do médico, porque essa rede de pessoas que atendem crianças alérgicas precisam estar unidas, falando a mesma linguagem. Então, o pediatra, o gastro, a alergista, a TO, a fono, a psicóloga, são muitos profissionais que envolvem dentro da alergia. Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade, foi enriquecedor, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Eliane, espero que tenha aproveitado também, mas eu quero dizer que eu aprendo também muito e o ganho maior é do paciente, porque lidar com alergias alimentares e com dificuldades alimentares é extremamente desafiador e realmente envolve a necessidade de uma parceria. E o trabalho em parceria é um trabalho onde todos ganham. E teremos mais encontros na Academia de Fono. Tchau, tchau. Tchau.